Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Michelle Bolsonaro como candidata em 2026. Né? O nome da Michelle é um excelente nome, as pesquisas mostram que ela tem muita chance de ganhar do Lula, como eu já expliquei aqui, ela tem uma vantagem enorme que, além dela ter boas intenções de voto, ser uma pessoa que fala muito bem e coisa e tal, ela tem a vantagem, por ser mulher, de ser relativamente mais imune às críticas típicas do PT. O PT adora colar no Bolsonaro o negócio de que ele é machista, que ele é homofóbico, que ele é isso, que ele é aquilo, criticar ele, porque o Bolsonaro tem uma cara de machão mesmo e coisa e tal, e acaba colando esse tipo de coisa, né? Por mais que a personalidade dele não corresponda a isso, o rosto acaba dando margem para esse tipo de coisa. A Michelle não, a Michelle é mulher, então ela tem um passe livre nessa história. Vai ser difícil colar nela a pecha de machista e coisa e tal, né? E olha só o que diz aqui o Matheus Leitão, a esquerda está preocupada. Eles estão vendo que aquela manobra do Temer meio que queimou o Tarcísio de Freitas. Lembra que eu falei que isso era uma das coisas que parecia que o Temer estava fazendo, queimando o Tarcísio? Eu acho que foi isso, tá? Eu acho que o Temer queria queimar o Tarcísio. Mas, de qualquer forma, não tem problema, porque o Tarcísio vai se reeleger em São Paulo, não tem problema nenhum, e a Michelle Bolsonaro na presidência do Brasil vai ser excelente para a pauta do Bolsonaro, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Miau, 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 Sai Gato, Janja Tabuchuda do Ricardo Albuquerque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, Matheus Leitão está dizendo, Matheus Leitão, extrema esquerda, está aqui, né, dando o palpite da extrema esquerda sobre as eleições de 2026. A gente sabe que o Lula está caminhando para o buraco. O Lula vai estar muito fraco em 2026 por conta desse escândalo todo do INSS. Eu ainda acho que vai ser o Lula mesmo na eleição pela esquerda ano que vem. Por quê? Porque a esquerda não tem outro nome. Eles não têm outra pessoa para botar. Nem uma Kamala Harris da vida, meia bomba e coisa e tal, eles têm. Ah, mas tem o Haddad já provou que perde. Ah, mas tem o Boulos já provou que perde. Não tem ninguém que eles possam botar no lugar do Lula. Vai ser o Lula mesmo, porque por falta de opção, né? Agora, do lado do Bolsonaro, você tem pessoas com opção. Você pode, o próprio Bolsonaro, eu ainda acho que é o principal nome. Eu acredito que o Bolsonaro vai estar liberado para concorrer em 2026, porque seria uma vergonha, né? A gente tem um governo, um judiciário estilo Venezuela que proíbe o opositor de concorrer na eleição. Então eu acho que o Bolsonaro tem que estar elegível ano que vem, mas pode ser, pode acontecer, né, dele estar inelegível. E aí quem que vai no lugar dele? Como eu já falei para vocês, a minha escolha é muito simples. Quem o Bolsonaro apontar, eu vou votar. Não interessa quem for. Se ele apontar o Tarcísio, eu voto no Tarcísio. Se ele apontar a Michelle, eu voto na Michelle. Se ele apontar o Flávio Bolsonaro, eu voto no Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro do mesmo jeito. Quem ele achar melhor, eu vou votar. Agora, a questão toda é, o que seria melhor nesse caso? Olha só o que o pessoal da esquerda está falando aqui, ó. Integrantes do governo Lula e do núcleo mais próximo do presidente analisam 2026 com a direita enfrentando a esquerda com algum integrante do clã Bolsonaro na cabeça de chapa, e não o Tarcísio de Freitas, que era como muita gente estava vendo até aqui, né? A análise que eles fazem nos bastidores é que qualquer um com sobrenome Bolsonaro sairia com uma vantagem eleitoral em relação aos outros candidatos. Eu fico imaginando, né? Isso deve doer muito na esquerda, deve doer muito, porque a esquerda está desde 2019 tentando destruir o Bolsonaro. Você consegue imaginar uma coisa dessa na época do Collor? Quando a imprensa resolveu destruir o Collor, né? Nas eleições seguintes, o pessoal queria evitar usar o nome Collor, né? Não, vote em Fernando Melo, não Collor de Melo, não, Fernando Melo, não tem nada a ver com Collor. Todo mundo fugia do nome Collor porque, né, ficou um nome meio maldito, né? E com o Bolsonaro é o contrário, meu amigo. Olha só, supostamente temos o STF discutindo uma punição ao Bolsonaro porque ele teria feito um golpe que não sei o que lá e coisa e tal, que foi o pior governante, diz o Lula, que Bolsonaro fez. E, no entanto, o nome Bolsonaro ajuda nas eleições. A esquerda está falando isso. O nome Bolsonaro ajuda nas eleições de 2026. E a verdade é que ajuda. E a verdade é que é isso mesmo. Por quê? Porque, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, o Bolsonaro conseguiu cavar na mente do brasileiro o nicho dele, que é o antipetista. O Bolsonaro conseguiu isso por quê? Porque desde sempre ele foi antipetista, né? Ah, chegou o MBL sendo antipetista em 2016. Ah, pô, 2016 é mole, pô. O Bolsonaro já era antipetista em 1998. Já brigava com o PT, já chamou a Maria do Rosário para não sei o que lá atrás, né?
Então, ou seja, o Bolsonaro conquistou esse pedaço na cabeça do brasileiro, esse nicho de antipetista. E aí que eu falo para vocês, não só isso, como a questão do anti-establishment, do anti-estado. O libertarianismo está cada vez mais punjante na nossa sociedade brasileira. Você está cheio de libertário por aí, eu acho impressionante isso. E vai ter cada vez mais. Nós estamos caminhando para um capistão. As pessoas querem derrubar o Estado, querem alguém contra tudo isso que está aí. E, de novo, quanto mais o Alexandre de Moraes bate no Bolsonaro, quanto mais o STF bate no Bolsonaro, acusa ele, não porque ele importunou baleia, não porque ele roubou mexerica, não porque não sei o que lá, não porque isso, não porque aquilo, porque ele tentou um golpe lá, mas se não fosse o taxista ter dormido, o golpe tinha acontecido, não sei o que lá. Quanto mais o Alexandre de Moraes bate no Bolsonaro, mais sacramenta ele como o anti-establishment. E mais ele ganha. E mais do que isso, mais sacramenta ele como o anti-Lula. E adivinha, o governo Lula está afundando. Já está uma merda, todo mundo criticando o governo Lula. Vai chegar em 2026, pior ainda. Adivinha quem que isso vai favorecer? Vai favorecer o anti-Lula. E quem que é o anti-Lula? É o Bolsonaro. O pessoal está ajudando o Bolsonaro numa taxa impressionante. Por que isso? Porque eles fizeram uma consideração errada. A consideração deles é que o Bolsonaro era um fenômeno temporário, uma coisa, um detalhezinho ali, um disparo em massa de WhatsApp que elegeu o Bolsonaro e coisa e tal. E desde então eles estão pagando por este erro de considerar o Bolsonaro não como um movimento social relevante no Brasil, mas como um mero assim, não, o povo está votando errado, temos que civilizar esse povo brasileiro, é o que disse o Barroso, né? E eles não percebem o quanto que isso ajuda Bolsonaro a falar esse tipo de coisa, né? Porque o povo brasileiro já é civilizado, Barroso, já é civilizado. Quem é anti-civilização são vocês, que são a favor da roubalheira, a favor da corrupção, vocês que têm que ser substituídos, que já passou o tempo dessa corja aí no governo brasileiro, né? E esse pessoal não percebe, parece que não percebe isso, continua ajudando o Bolsonaro desse jeito. Então, só um parênteses aqui, né? Ou seja, sairia com uma vantagem eleitoral se tiver o nome Bolsonaro. Eu tô para te dizer que se tiver o nome Lula, sai com uma desvantagem eleitoral, inclusive, aqui, né? Mesmo políticos como como o governador de São Paulo, que tem o estado mais importante do país na mão e pontua bem nas pesquisas eleitorais, pode ter desvantagem em relação a um nome com o nome Bolsonaro em 2026. E eu concordo com isso, viu? É isso mesmo. Em conversa com a coluna, esses auxiliares do mandatário petista afirmam, aliás, que a estratégia pode ser colocar o nome e o número do partido. Bolsonaro 22 de novo. Olha só, o pessoal passou 8 anos, porque desde 2019 tentam convencer o brasileiro que Bolsonaro é um golpista, que Bolsonaro que é o pior para o país, que o Bolsonaro é ruim, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. E agora Bolsonaro 22 vai ser o principal nome para 2026, né? Com propaganda eleitoral, justamente como foi na última eleição, para só aguçar a memória do eleitor, mas também para confundir. Como assim confundir? Será que todos os brasileiros sabem que o líder da extrema-direita está inelegível, né? Não é extrema-direita, mas enfim, está dizendo que vai confundir. Não, mas foi Michele Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, o nome Bolsonaro é de todos eles, né? Eu prefiro a Michele, mas, de novo, quem o Bolsonaro apontar tem o meu voto. Como diz aqui uma outra reportagem, o Silas Malafaia e outras pessoas não descartam que a primeira-dama Michele Bolsonaro ocupe esse lugar em 2026, já que ela é presidente do PL Mulher e tem feito movimentos políticos eleitorais consistentes. É o que eu falo para vocês, a Michele fala bem, as entrevistas dela são boas, a presença dela no palco é boa, isso não é uma coisa fácil de fazer, ela consegue falar muito bem com o público, ela tem uma identificação muito boa com o povo brasileiro e tem as ideias certas do Bolsonaro, as mesmas ideias do Bolsonaro, a mesma coisa conservadora e religiosa que tem o Bolsonaro. A única coisa que eu sinto falta na Michele, eu espero que ela tenha, da mesma forma que o Bolsonaro achou essa chave para ganhar em 2018, que é um bom ministro da economia libertário ou liberal, ou com uma visão liberal da economia, a Michele precisa achar uma pessoa com isso aí. Pode ser o próprio Paulo Guedes, ou pode ser o Sachida. O Sachida é ótimo também, está do lado dos Bolsonaros também, o Adolfo Sachida, né? Enfim, não sei, mas eu acho que é uma boa pedida para a Michele procurar já um ministro da economia bom, um nome bacana de peso no mercado para ser o ministro da economia dela, porque isso vai fazer diferença. O pessoal que é do mercado teme uma pessoa de direita conservadora que vai ser tipo os milico, de criar estatal e não sei o que lá, e estatizar as coisas, e temos que fazer um Brasil grande, não sei o que lá, e isso daí ninguém gosta disso daí, porque Brasil grande significa brasileiros pequenos. Brasil pequeno significa brasileiros grandes, queremos brasileiros grandes, não um Brasil grande. Enfim, aqui, outra coisa que ela falou é que essa possibilidade ganhou força nos últimos dias, depois que o Temer
resolveu sacanear o Tarcísio. Eu, sinceramente, só consigo ver aquela... Eu falei isso no meu vídeo sobre o Temer, aquela coisa como uma sacanagem do Temer com o Tarcísio, só pode ser isso. E o Bolsonaro, segundo eles estão dizendo aqui, não gostou e não sei o que lá. Não, no final das contas não tem diferença nenhuma. O Bolsonaro sabe. E eu falei no vídeo de ontem também sobre o Temer e o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe. E o Temer sabe também que vai ser o nome que o Bolsonaro apontar. Todo mundo concorda com isso. Não interessa o Temer, pode fazer milhares de especulações por trás. O Tarcísio já deixou claro que ele vai disputar o governo de São Paulo. Só se o Bolsonaro pedir para ele ser candidato a presidente, aí tudo bem, aí ele muda de ideia, mas ele quer disputar a reeleição em São Paulo. Excelente, se for o caso, o Bolsonaro vai lá com a Michelle, ou com o Eduardo Bolsonaro, ou com qualquer outro, né? Aqui, ó, Bolsonaro aposta em Michelle para continuar no jogo político rumo a 2026. É o que está dizendo aqui o pessoal da Veja, né? Falando que não, que a Michelle não sei o que lá. Aqui, ó, a campanha de Jair Bolsonaro detectou que a resistência das mulheres, 53% do eleitorado nacional, era um dos fatores que colocava em risco a reeleição do presidente. Ou seja, é o que eu falo para vocês, essa lorota da esquerda de que Bolsonaro é machista, é homofóbico, é não sei o que lá, isso não cola na verdade, isso é lorota, mas a verdade é a seguinte, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas o nosso rosto faz uma diferença na nossa vida, independente do que você seja. Você pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Se tu tiver cara de vigarista, meu amigo, tu tá fudido. Vão te tratar como um vigarista a vida toda. Ah, mas o pessoal fala que é para você não julgar um livro pela capa. Vou te contar um segredo, meu amigo. É verdade. O ideal é você não fazer isso, mas a maior parte das pessoas faz exatamente isso, julga o livro pela capa. Infelizmente, não deveria ser assim. Eu concordo que não deveria, mas a verdade é que tá? A verdade é que acontece. Se você quiser se enganar com isso, você pode se enganar à vontade, mas a verdade é essa. O Bolsonaro tem uma cara de homem machão, não sei o que lá, durão, e isso espanta determinada parte do eleitorado. As mulheres não gostam muito disso. A Michelle Bolsonaro, por outro lado, atrai essa parte do eleitorado. Não só as mulheres, mas outras pessoas que têm também a mesma visão nesse ponto, né? Então, isso aqui é o que eu estou dizendo, que a Michelle seria uma coisa boa. O Tarcísio não tem essa vantagem. Qual que é a vantagem do Tarcísio? Ele é um rosto novo. O Bolsonaro tem toda a crítica do governo dele, da pandemia e coisa e tal, que certamente vão trazer de volta, né? Mas o Tarcísio não tem isso. Tem uma vantagem realmente, né? E, de novo, não quer dizer... Mas o Tarcísio tem cara também de machão, de cara bravo e coisa e tal, então não ajuda nesse aspecto, né? Enfim, eu acho o Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro o mesmo problema. A Michelle tem essa vantagem com esse eleitorado. Eu acho muito bom. É verdade também que tem outros problemas. Por exemplo, para ser o Eduardo Bolsonaro, tem o problema que ele está lá nos Estados Unidos, né? Ele teria que voltar para o Brasil. Ele está dizendo que volta assim que o Moraes for sancionado. Então, se o Eduardo Bolsonaro vai voltar, eu acho que ele deveria voltar, porque é importante ele se candidatar ao Senado por São Paulo, para se eleger para senador em São Paulo. A gente precisa de apoio no Senado também em 2026, ou para presidente, se for o caso, se o Bolsonaro achar que ele é o melhor nome. Agora, tem uma parte do eleitorado do Bolsonaro, até o Mauro Cid, olha só, prefiro Lula, disse mensagens do Mauro Cid à possível candidatura de Michelle Bolsonaro. Isso aqui é tesouro, tá? Isso aqui é uma coisa muito boa. Porque, de novo, isso também garante que a Michelle não vai ter muito contato com o milico. E eu acho isso ótimo. Vocês sabem, isso é uma coisa que eu sempre critiquei do Bolsonaro. Eu acho que militares têm a sua importância? Tem a sua importância. Lá na posição deles, defender o Brasil de um ataque estrangeiro. Não botando para gerenciar educação, saúde, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, acho uma coisa positiva isso daqui, que o Mauro Cid não... E eu sei que tem muita gente do eleitorado bolsonarista que fala, não, porque é uma mulher, que não pode votar em mulher e coisa e tal. Ah, vai se ferrar, né, meu amigo? Para com isso, né? Pô, cresce, né? A Michelle é um ótimo nome porque tem as ideias corretas do Bolsonaro. E, no final das contas, esse pessoal que é extremista, os red pill da vida, é um público desse tamanho, no final das contas. O que importa é o público amplo, e o público amplo adora a Michelle, as pesquisas de opinião mostram isso. Eu tô achando que vai ser a Michelle, hein?